tem esse recurso novo, que é a captura local. Eu vou explicar para vocês para que serve. Eu acho super interessante, super bem-vindo no iOS 26.1 Beta 3. Mas, antes de tudo, gostaria de nos apresentar. Nós somos o GoTech, um canal que fala sobre a tecnologia que tem o objetivo de descomplicá-la para você. Lembrando que 85% do nosso público recorrente, aqueles que assistem nossos vídeos, 2, 3 vídeos por semana, não são inscritos no canal, então se inscreve para você ficar sabendo de tudo o que acontece. Como eu quero mostrar para vocês, acabou de sair o iOS 26.1 na sua versão Beta 3 para desenvolvedores. E a gente vai trazer nossas primeiras impressões e o que acabou mudando. Essa versão do iOS 26.1 é a 23B504E. O que significa? Quanto mais longe da letra A, mais longe da versão final esta versão se encontra. Então eu acredito que nós vamos ter pelo menos mais 1 a 2 betas antes da versão final. E o incrível que pareça é que ela chegou no iPhone 15 Pro Max com 2 GB de tamanho de arquivo. Em alguns casos eu vi alguns dispositivos com 10 GB. Então varia de modelo para modelo, então diz aqui o tamanho dessa atualização para vocês. E a gente percebe que a Apple tem trabalhado bastante no firmware do modem. Esse daqui é o 3.10.04. Lembrando que no iOS 26.0 alguns aparelhos têm bastante instabilidade na conexão, tanto com a operadora de serviço de telefonia quanto com a rede Wi-Fi, o que é muito estranho, já que em todo o período de beta não tivemos esse tipo de problema. Existe sim uma nova função que o iOS 26.1 Beta 3 trouxe para os iPhones, que é a possibilidade de captura local. Para você acessá-lo, você vai em Geral, ele te diz que adicione a captura local, a central de controle para gravar áudio e vídeo durante uma ligação e depois salvá-los e editá-los. E você tem a opção de só gravar o áudio ou, se for o caso, também gravar a imagem. Para você adicionar a central de controle é muito simples, você vai fazer o seguinte, você vai deslizar para baixo, entrar na central de controle e aí você segura o botão para adicionar um novo controle. E se você digitar local, vai aparecer aqui o ícone da captura local. Ele é esse daqui. Eu vou terminar a configuração e clicar aqui no captura local e ele já começa a gravar. Você pode perceber que ele acendeu o ícone de abertura de microfone. E aí você tem a opção também se você quer que ele grave a tela ou só o áudio. Eu vou desligar. Aqui você seleciona se você só quer o áudio. E o interessante é que você também pode escolher a pasta que ele vai salvar esse arquivo. E aí com isso você pode gravar uma conversa de vídeo ou gravar uma conversa de áudio e depois editar essa conversa. Recurso super útil que chega no Beta 3, que deve estar disponível na versão final do seu iOS 26.1. Temos também alteração sobre o Apple Intelligence, já que no código-fonte é possível encontrar suporte à inteligência artificial de terceiros. Muito provavelmente a gente vai ter a opção de, além do ChatGPT, ter o Gemini ou até outra inteligência artificial que terá conectividade com o iOS, assim também como o iPadOS e o macOS. Isso é um recurso também super interessante e aguardado para o iOS 26.1. Quando isso daqui estiver pronto, você vai vir até a extensão e aí você vai ter aqui os aplicativos de inteligência artificial com quem você vai poder permitir que o Apple Intelligence se integre, podendo utilizar o Gemini, ChatGPT, entre outros. E a gente percebe também que não existe ainda uma coesão na parte visual da Apple. Vou mostrar para vocês aqui o Apple Intelligence e vocês verificam aqui que está centralizado o texto que temos aqui no próprio Ajustes. E se nós olharmos e clicarmos em Geral, você vai perceber que aqui ele está com a margem à esquerda. Então tem uma diferença. O sistema operacional ainda está em versão beta, é normal acontecer esse tipo de situação. Quanto à fluidez, vocês podem perceber que o sistema está bem fluido. Na instalação dele, foi uma das vezes que eu vi o iPhone 15 Pro ficar mais quente. Tanto é que, mesmo depois instalado, eu tive que esperar um pouco para poder gravar o vídeo, porque como o iPhone estava quente, ele limitou a performance, então eu não conseguia verificar se o sistema estava fluido. Então, é necessário, sim, às vezes você dá um tempinho para poder utilizar, gravar o vídeo, então não se preocupe se quando você instalar esse beta, o iPhone esquentar muito. Faz parte, a gente já está acostumado, esse problema acontece muito nos iPhones 15 Pro e 16 Pro, já que a parte de titânio com vidro
não tem uma boa dissipação de calor. Outra alteração visual que nós tivemos é que o ícone da Apple TV foi alterado, e aí vocês podem perceber que ele está mais vibrante com mais cores. Espero conseguir transmitir para vocês isso no vídeo, mas dá para perceber que alterou. Antes era um tom mais prateado. Em ajustes e acessibilidade, nós temos uma nova função. Quando você clica em toque, você tem a opção de preferir ações de toque único. Se essa opção for ativada, será priorizado o uso de um único toque, em vez de gesto de deslizar a tela. Então a gente tem mais uma opção aqui para utilizar no iPhone. O alarme também foi atualizado, que fica dentro do aplicativo relógio. Quando você ativa o alarme, agora você vai ter um pouquinho mais de trabalho para desativar, para que você não desligue o alarme de modo inconscientemente. Eu coloquei o alarme para o próximo minuto e vou simular como se eu tivesse com ele desligado na cabeceira, para vocês verificarem a alteração que tem aí do seu iPhone para o iOS 26.1. Ele começou a tocar o alarme, e vocês podem perceber que se eu der um toque eu consigo apenas adiar, mas se eu quiser desligar e parar o alarme, eu sou obrigado a deslizar, senão ele não desliga o alarme. Uma função bem interessante para evitar que você acabe desligando o alarme de modo indevido. A Apple também mudou o teclado do telefone. Vocês podem perceber que agora ele tem como se fosse um brilho, estando mais próximo da interface de vidro líquido da Apple. Outra alteração que tivemos é quanto ao menu. Então, se você for marcar uma palavra, por exemplo, você antes teria que percorrer todo esse caminho para chegar naquilo que você quer fazer com o menu. Agora você clica aqui e ele vai já deslizar diretamente para baixo todas as funções, ficando mais organizado e também mais fácil o acesso. O aplicativo Fotos também tem um pouco mais de vidro líquido, algo bem superficial, como vocês podem perceber. No próprio menu também você consegue visualizar ainda um pouco mais de vidro líquido. Quanto aos bugs, a Apple diz que corrigiu diversos bugs, como o ícone do AirDrop na planilha de compartilhamento do iOS, resolveu bug também no controlador de jogos e alguns problemas na interface do kit de saúde. E o mais crítico, que nós já conhecíamos, é não conseguir selecionar variantes de caracteres no teclado. E um problema que eu considero bem grave na tela de bloqueio é que ele coloca o telefone para dormir sem que você solicite. Lembrando que instalar betas é sempre um risco. Nunca instale no seu aplicativo principal, que pode trazer alguns problemas como esse, de você deixar o seu telefone no modo de bloqueio e ele acabar dormindo de modo inesperado. Eu acredito que devemos na próxima semana ter uma nova beta, no dia 20 de outubro, e a versão final eu acredito que seria no começo da primeira semana de novembro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal, que é muito importante para nós, e até a próxima!